Agora está ao vivo. Olá, boa noite a todos. Então vamos começar mais uma live sobre um tema muito interessante. Para você que já está no relacionamento ou para você que está buscando relacionamento, hoje a gente vai passar mais algumas orientações para que você consiga ficar muito bem com o seu parceiro, com a sua parceira. Meu nome é Luciana Sancari, eu e o Thiago Raposo somos terapeutas e a gente se propôs, a fazer essas lives com várias orientações, várias ferramentas, vários métodos para que você consiga aplicar isso, já colocar em prática no seu relacionamento. Então vamos aqui aceitar o Thiago. Isso. Aqui, esperar o Thiago entrar aqui na sala para a gente começar nosso bate-papo. Só nos mandar aqui também, E nos seguir, na página do Juntos na Mesma Direção, aqui no Instagram, ou também no YouTube, ou também no Twitter, ou no TikTok. Nós estamos em todas as plataformas, não é mesmo, Thiago? Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Luciana. Olá a todos que estão nos acompanhando. O som tá bom hoje? Nós tivemos alguns Tá problemas de bom? som durante a semana. Que Sim, bom. está ótimo. Que bom. Então, enquanto você fixa o tema aí pro pessoal, eu já vou dizendo, até para quem está nos acompanhando não no ao vivo, mas no gravado depois, qual é o tema da live de hoje. É uma provocação, né? Fingir desinteresse aumenta o interesse? Mito ou verdade? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa estratégia que alguns canais costumam divulgar isso. Olha, se você quer e tal, ter um interesse, você precisa mostrar desinteresse, né? Algumas ferramentas, algumas armas da persuasão que são divulgadas por aí. E nós vamos, então, na live de hoje, debater e discutir sobre a efetividade ou não efetividade dessa estratégia, né? Como a Luciana falou, o projeto nasceu juntos na mesma direção, depois que nós dois de tanto atender casais em consultório, principalmente durante a pandemia, percebemos, né, essa necessidade de levar essas orientações a pessoas que estão aí batalhando, querendo melhorar o seu relacionamento, mas patinando, não sabendo algumas coisas óbvias que existem por aí, mas que não são tão óbvias quando a gente está no campo de batalha. A gente se perde, isso não foi ensinado em lugar algum, e é por isso que a gente está aqui no Juntos na mesma direção para trazer essas informações. Então, fingir desinteresse aumenta o interesse? Eu diria o seguinte, depende. Depende em que fase que você está do relacionamento. Se você está na fase da conquista, existe um gatilho mental que chama gatilho mental da escassez, né? O gatilho mental da escassez diz o seguinte: o que é escasso geralmente é mais interessante. O que é escasso, né? De certa forma, eu preciso garantir o meu. E o que não é escasso não é tão interessante, não é tão atrativo. O exemplo, né? O exemplo clássico que a gente tem. Imagine que dois casais estão se conhecendo, primeira noite, na balada, né? Ela tá lá dançando, ele tá ali dançando, eles começaram a se trocar olhares. E aí ele chega ali nela, sabe, se mostra quase que desesperado pra ficar com ela, louco pra ficar com ela. Ele não, né, não gera nela esse gatilho mental da escassez. Enfim, pode ser que não dê certo. Por quê? Porque ele está tão disponível, que diz o seguinte para ela, né? Isso é dito, sabe, não diretamente, mas isso é uma interpretação que a gente faz inconscientemente, vamos dizer assim, Inconsciente. de que, nossa, ele está tão disponível, tão desesperado, porque não é atrativo, né? Não é escasso, não é atrativo. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você ali, enfim, às vezes dá uma olha, mas enfim, dá uma menosprezada e tal. Mas isso funciona bem nessa fase inicial da conquista. Quando o casal se encontra numa balada, ou enfim, em qualquer outra área. Eu tô tão fora do mercado, tanto tempo fora do mercado, que eu não sei se ainda é balada que se diz, onde é que o pessoal se encontra. Mas na minha época, muito tempo atrás, na balada, você olhava, as pernas tremiam, você ensaiava o discurso na cabeça, enfim. Ali talvez essa técnica de você fingir desinteresse vai aumentar o interesse, vai aumentar as suas chances de ter sucesso. Só que o público-alvo, nosso público-alvo aqui do Juntos na Mesma Direção,
são pessoas que já estão num relacionamento estável, casadas ou não, em união estável, mas um casal que já está há algum tempo, 2, 3, 5, 10, 20 anos, enfim, um casal que já está já nessa batalha, o casal ainda se ama, o casal ainda tem interesse em melhorar o relacionamento, estão engajados nisso, mas estão se perdendo. E aí ele escuta um guru pela internet aí dizendo o seguinte: olha, quer o segredo para que o seu marido volte a prestar atenção em você? Finja desinteresse, porque isso vai aumentar o interesse. E no relacionamento, isso não é muito bem verdade. Não é isso, Luciana Sakari? Exatamente. Então, o que que a gente fala, né? É que se você faz de conta que, não vou nem ligar, eu vou ficar aqui fazendo de conta que não tô, né, não tô interessada, ou até mesmo, não vou dar bola, vou até fechar a cara, pode ser que ele perceba e te chame para conversar. Pode ser, pode ser. Ou não, né? Pode ser até que ele não perceba e o pior, aí você vai ficar mais irritada ainda. Você vai pensar assim, poxa, nem eu fazendo cara feia, nem eu desdenhando, nem eu dando atenção, ele percebe. E assim, dependendo até do perfil psicológico, até a gente já falou aqui, a gente já fez uma live sobre, né, Thiago, os perfis das pessoas, né, a gente fala o jeitão da pessoa. Dependendo até do perfil da pessoa, do perfil psicológico da pessoa, ela não vai perceber. Pode ser que ela não perceba. E pode ser até que ela ache assim, bom, eu vou dar tempo para ela. Ela está querendo um espaço. Então eu vou permitir, ou vou até mesmo ficar na minha, né? Para não gerar conflitos. Pode ser que isso aconteça. Então, não é uma tática muito boa, não é mesmo? Porque olha só, você vai precisar, você vai jogar. A gente, né, você não tem certeza que isso vai funcionar. E o que que a gente preza, né? Que num relacionamento não tem que ter esses joguinhos, não é mesmo? Então você tem que ser franca, vocês precisam o quê? Conversar. E qual seria, né, Thiago, qual seria a melhor opção nesse caso? Quando ela não está muito, quando ela está chateada com alguma coisa, qual seria a melhor opção? É exatamente isso que você falou, né? Que não é lugar para joguinhos. Nós queremos realmente que vocês assumam um pouquinho mais uma postura mais madura, tenham mais Madura. maturidade nesse relacionamento, sabe? Essa coisa do joguinho, né? Depender. Nossa, vamos fazer de conta que eu não tô dando a mínima. Isso, sabe, isso não é realmente postura de quem tá. Não é uma postura proativa de quem quer realmente assumir o protagonismo da vida, ir lá e fazer acontecer. Isso é joguinho. E a gente preza muito, a gente até falou numa outra live sobre 3 pilares muito básicos aqui para que um relacionamento dê certo, que é o amor, o respeito e a cumplicidade. Se você começa a esconder a sua insatisfação, se algo está te incomodando, e em vez de você sentar lá para conversar, você vai fazer joguinho, vou fazer de conta que eu não estou interessado, vou ignorar, não vou conversar, vou ficar mudo, vou ficar calado, para ver se isso funciona, se isso dá certo. Não é a postura correta, né? Você está fugindo das suas responsabilidades e achando aí subterfúgios para resolver a sua questão no seu relacionamento. E isso pode até ser que dê certo em alguns casos aí, mas a gente não quer jogar, a gente não quer, isso aqui não é uma roleta, não é um cassino, onde você vai lá e aposta a sua sorte e fica com os dedos cruzados para ver se dá certo. Existe uma forma muito mais eficiente que é o quê? É você sentar, chegar lá e conversar com a pessoa. Então, Lu, a pessoa chega lá e fala assim, você não presta atenção em mim, você não tá me enxergando aqui, pelo amor de Deus, você não tá vendo como eu tô me sentindo? É mais ou menos assim, né, Lu, tem que falar para chegar na pessoa e conversar. Então, Thiago, vamos. Então, existe uma forma, né, um método de você falar isso, só que de um outro jeito, não é mesmo? Porque até, vocês já perceberam, né, que a gente consegue se comunicar mesmo sem falar nada, não é mesmo? Então a pessoa pode te perguntar assim, como é que você tá? Você está bem? Tô. Pronto. Aí você já se comunicou, não é? A tua resposta foi que sim. Mas o que que a outra pessoa entendeu?
Provavelmente não, você não está bem. Então, a comunicação ela é muito mais abrangente do que só o vocabulário, né? Tem entonação de voz, tem também a expressão facial, tem os trejeitos, não é? Então, a gente sabe disso. A gente sabe, até quem está no relacionamento há muitos anos sabe mais ainda, não é mesmo? A gente sabe o quanto é desafiante o dia a dia. Então, nesse exemplo, né, Thiago, que você falou, ok, você expressou, você, né, verbalizou o que você estava querendo a sua insatisfação, porém, existe um método, né? E esse método ele se chama comunicação não violenta. A gente já fez até lives aqui, né? Sobre os passos, né? São 4 passos da comunicação não violenta. Então, para vocês perceberem, existe sim um método muito eficiente, que não é a roleta, como o Thiago estava falando. Então, olha só, esse método ele passa por 4 etapas, tá? A primeira etapa, que seria observar, seria apenas observar a cena, a situação, o que te deixou chateada, o que te deixou com raiva, ou triste, ou decepcionada, enfim. É o primeiro passo, a observação, apenas, tá? Aí o segundo passo vem o sentimento. Depois de observar, qual foi o sentimento que veio ao perceber, ao observar aquela cena, aquela situação que te gerou um desconforto. Qual é o sentimento? Veio uma raiva, veio uma tristeza, veio uma angústia? Você se sentiu deixada de lado? Qual foi o sentimento? Né? Esse é o segundo passo. Aí o terceiro passo é a necessidade. Qual é a necessidade que não está sendo atendida com aquela situação, com o que foi feito, com o que foi dito, com o que você observou, tá? Qual é a necessidade sua que não está sendo atendida? E o quarto passo é o pedido. Então, você vai fazer um pedido para que a pessoa perceba o que você gostaria que fosse feito naquele momento para que você se sentisse melhor, tá? Então, existem esses 4 passos. Então, é observar o sentimento que vem, a necessidade não atendida e o pedido. Só que também existe uma forma, né, de falar. Então, agora, Thiago, acho que você poderia reformular essa frase com os passos para a gente ver como é que fica. Tá bom, então você não gostou da minha primeira frase, né? Você não dá atenção, você não larga. Tá, então nós usamos aí então o primeiro modelo errado, o primeiro exemplo errado, né? Que foi uma comunicação violenta. Então, para a gente trabalhar com esses exemplos, vamos supor então a situação, né? De que a esposa está insatisfeita com o marido muito no celular durante refeições, durante quase todo o tempo que ele está em casa, ele está muito no celular. Vamos pegar esse exemplo então. Então vamos reconstruir a frase, né? Ela vai começar então com oi, oi meu amor, oi lindo, enfim, oi, cada um tem os seus apelidinhos aí, né? Oi lindo, vamos ficar com oi lindo. Então ela vai dizer, ela observou, falou assim, ó, você não larga desse celular, o sentimento, isso me traz um sentimento de tristeza, me sinto desinteressante. E aí a necessidade, né? Porque eu tenho a necessidade de um pouco mais de atenção, de ser percebida. E aí vem o pedido, será que durante as refeições você consegue não mexer no celular, ou você consegue estar mais com a gente? Imaginando que tem crianças aí também, mais presente. Ficou bom assim? Melhorou a frase? Em parte, sim, sim, melhorou, né? Porque, olha só, você falou, pelo menos, bom, ela falou assim, você não larga do celular, né? Desse celular. Foi. Então, a observação foi, tá, você não larga desse celular. Na verdade, dá uma ideia de que ele nunca larga o celular, né? Então, nesse caso, né, a gente chama de generalização, quando a pessoa fala Sim. nunca, sempre, não é? Então, o que acontece? Dispara um gatilho na outra pessoa de defesa? Como assim nunca? Como sempre? Não é? Então, aí nessa parte aí da observação, ela poderia ser mais específica. Falando assim, os momentos em que ele ficou com o celular e que ela ficou triste, sabe? Então faz com que a pessoa não queira o quê? Se defender. Por quê? Quando ela fala você nunca larga o celular, a pessoa vai querer o quê? Se defender porque ela foi julgada. Então ela colocou o julgamento nessa observação.
não é mesmo? E Sim, geralmente a gente faz isso, né? A gente observa e coloca o julgamento, os nossos julgamentos na cena. E muitas vezes a cena por si só, pura, não traria nenhuma discussão, nenhuma briga. Mas aí quando a gente fala, ai, você nunca faz, você sempre. Ixi, aí trouxe um julgamento. E a pessoa vai querer se defender, né? Então, por isso que a gente fala, na observação, não julgue, não coloque julgamento. É observar apenas, né? E sim. colocar especificamente, né? Quanto tempo a pessoa ficou olhando no celular, o que aconteceu exatamente, para que não gere ruídos. Então, tenta melhorar um pouco mais essa frase. Tá, vamos lá para a terceira frase. Lindo! Eu percebi que durante o jantar você está no celular. E você me deixa muito triste quando isso acontece. Porque eu tenho a necessidade de atenção, de cuidado. Será que você pode, durante as refeições, deixar o celular um pouco de lado e ficar um pouco mais com a gente? E agora? Agora eu acertei. Agora eu tenho certeza que foi tudo certo. Então, nesse caso ficou um pouco melhor, né? Você colocou assim, você colocou o sentimento, né? O sentimento, a necessidade, porém, a questão é que o sentimento é dela, né? E ela está colocando ele como responsável pelo sentimento dela. Então e ele não é responsável. Quando ela Então fala, né, daria para melhorar você me deixa triste. Não, que você fica triste isso, porque você tem uma necessidade não atendida. Não é o isso, outro que te deixa triste, é a sua necessidade não atendida. Então não você, quando você falou você isso. alguma coisa, você já está fazendo acusando. E aí já não é mais, não se enquadra mais na comunicação não violenta. Exatamente, você acusou ele de não ter, né, deixado você é, feliz, né, ou até mesmo tranquila. Então a gente não pode acusar o outro, o sentimento é nosso, não é mesmo? Sim, Então aí ele vai querer se defender de novo. Aí vai começar a discussão, não é mesmo? Porque quando a gente é atacado, a gente faz o quê? A gente se defende ou ataca. Então a ideia é essa, a comunicação não violenta para que você não precise, né, se defender ou atacar ninguém. Mas tenta mais uma vez aí, vamos fazer mais uma vez então. vamos lá mais uma vez então. Lindo! Eu percebi que você está usando o celular durante toda a refeição. E eu me sinto muito Uhum, triste e desinteressante quando isso acontece. Será que uhum, você pode deixar o celular de lado somente durante as refeições para que a gente possa ter uhum. um momento em família, em casal? Agora sim, agora não é possível que você baixe no Exatamente. efeito da minha frase. Isso. Então, foi bem específica, na verdade, né? Ela colocou o que ela só observou. Então, quer dizer, ela não falou que sempre fica no celular, ela especificou o momento, né, que ele estava no celular, porque ele não foi atacado, na verdade, ela só falou o que realmente estava acontecendo. Aí depois ela falou da necessidade dela, o que ela gostaria, né? O sentimento, quer dizer, o sentimento que isso traz, ela, né? Ela que desperta esse sentimento nela, a necessidade que ela precisa, que ela gostaria que ele ficasse, né, mais tempo com ela, com atenção, dando atenção para ela não se sentir assim, e o pedido que seria, qual foi o pedido que você falou? O Para ele pedido será que ficar você pode, durante as refeições, ficar durante as mais. refeições. É, mas nessa frase eu não falei a necessidade, né? Ah, você não falou que ela Não estava. falei a Não? necessidade. Ah, então fala. De Eu novo. pulei a necessidade para ver se você pegava, se você me Ah, corrigia. Eu falei o seguinte, olha, é. lindo, eu percebi que durante as refeições você está usando muito o celular. E isso me gera um sentimento, né? Isso desperta um sentimento de tristeza, de desinteressante. Ah, Será que você pode, durante as refeições, não usar o celular, ficar mais, ter esse momento mais em família? uhum. Ah, sim. É. Tá, mas e qual que seria então a necessidade dela, que não foi atendida? Não, tem a necessidade de atenção, tem a necessidade talvez de carinho, tem a necessidade de se Isso. sentir. E quando você não coloca a necessidade, o que que acontece quando você não coloca a necessidade? Você não permite, você de certa forma não permite a simpatia ser gerada. Essa comunicação não violenta, né, o grande intuito dela é gerar essa empatia. E ao não colocar necessidade, é como se você não explicasse o porquê daquele sentimento. E aí fica faltando uma informação.
E faltando essa informação, às vezes o outro vai ficar confuso. Mas está sentindo assim por quê? Porque você não expôs a sua necessidade. Se você não expõe a sua necessidade, o outro vai, enfim, ter o direito de não compreender o seu sentimento, porque você não explicou muito bem. Então vamos fechar agora, vamos trazer a frase correta agora bem completa para a gente fechar esse ciclo, que é a frase o seguinte: lindo, eu percebi que você está no celular desde que nós começamos a refeição, ou desde que talvez não seja muito bem apropriada. Eu percebi que você está no celular durante a refeição. Durante, isso. Durante a refeição. E isso desperta em mim um sentimento de tristeza, de me sinto desinteressante, porque eu tenho uma necessidade de atenção, eu tenho uma necessidade de cuidar, eu tenho uma necessidade de carinho. Será que durante a refeição você consegue deixar o celular de lado e para a gente ter esse momento mais família? Será que é possível? Agora a gente passou pela Agora sim. observação sem julgamento, Isso. nós passamos pela declaração do que você está sentindo, para que o outro compreenda qual é o sentimento, e nós justificamos o porquê desse sentimento, trazendo a necessidade, e fechamos com um pedido. E esse pedido não é uma imposição, né? A gente tem que. Faltou nesses exemplos, essa nossa brincadeira de trazer um exemplo errado para a gente trazer a correção, para até a gente chegar no certo. Talvez ficou faltando esse último também, de fazer um pedido mais impositivo. Não é também. Você faz um pedido e a diferença, né, entre pedido e exigência. Nós fizemos até uma live essa semana, inclusive. Se vocês procurarem, está bem recente no Instagram. Ah, pedido e exigência são coisas diferentes. Então a CNV diz que você tem que finalizar com um pedido, não com uma exigência. Agora sim, né, Luciana Saccari? Por favor, me dá uma nota 10 aí que eu Nossa, tá mereço. louco. Agora sim. Então, a gente acaba se confundindo, né, da necessidade, né, com o sentimento, com a necessidade, né? Porque parece tão óbvio ali, a gente já percebe, assim. Mas é interessante, assim, que quando você fala qual é o seu sentimento, desperta o outro uma empatia, porque ele não quer que você se sinta assim. Então, ele sabendo que você está se sentindo assim por conta de algo que ele estava fazendo, às vezes, muitas vezes, sem perceber, né? Às vezes ele não percebe, né? Ou ela não percebe, Sim. enfim. Então, você quando fala do teu sentimento, isso cria uma empatia, uma conexão maior. E daí, falando da sua necessidade, o que que você gostaria, né? Para que né, seja atendida, né? Essa tua expectativa, é muito bom também você também clarear o pedido, né? Que está em conexão com a necessidade. E esses dias também a gente fez uma live falando sobre isso, que às vezes a gente não faz o pedido de uma forma correta e a pessoa vai fazendo outras coisas, tentando acertar. Sim. E não quer dizer que é aquilo que você espera. Então, por isso que é muito bom, né? Que você seja clara no pedido. E essa forma de falar, né? Essa forma, né? Essa comunicação não violenta, cria essa empatia, cria nessa conexão. Então fica muito mais fácil de você acertar, ao invés de querer se afastar, ou fazer cara feia, ou ignorar, né? Fazendo com que a pessoa perceba, fazendo joguinho, não é mesmo? Então a gente não precisa disso. A gente quer o quê? Um relacionamento saudável, que as pessoas se conectem, que as pessoas exerçam sua função ali de agradar, né? De ficar bem, né? De fazer com que o outro seja mais feliz na presença dele. Então, é para isso que serve, né? Esses métodos, não é mesmo, né? Eu ia falar essas Sim. ferramentas, mas esses métodos, essas técnicas que a gente está passando aqui. E é simples, né, Thiago? É simples. É Porém, né, simples, mas não é fácil, né? Como a gente precisa de dedicação. é uma coisa nova, a gente entende exatamente que é uma quebra de paradigma, enfim, uma forma diferente. Você talvez está, vamos supor que é um casal que está há 10 anos junto. E você que está casado há 10 anos, você talvez, vamos imaginar que esse casal que está há 10 anos juntos, eles têm mais ou menos 35 anos de idade. Tanto ele quanto ela. Para facilitar o nosso casaram com 25, 10 anos de casado e estão com 35 anos. Vocês estão há 35 anos
se comunicando dessa forma? Desde que vocês cresceram, talvez vocês estão observando papai e mamãe se conversando e comunicando de uma forma não tão eficiente. E aí vocês começaram a namorar ali pela adolescência e no relacionamento de vocês, vocês também expunham tudo isso de uma forma violenta, assim. E agora, aos 35 anos, depois de 10 anos de casado, pum, vocês descobrem a comunicação não violenta. E amanhã vão sair aplicando com perfeição. Não, infelizmente não é isso. São 4 pilares e são 4 pilares desafiantes para se viver na prática. Vamos ser sinceros aqui para você, com vocês. É simples, mas não é fácil. Mas é possível. É simples, não é fácil, mas é possível. Se vocês se empenharem, enfim, pegar cada uma dessas partes separadamente, vamos fazer, não precisa implementar tudo de uma vez. Começa a fazer o simples exercício do observar, sem julgar. Vocês já vão ver o desafio que é. E depois expor o sentimento, às vezes nem você sabe muito bem o que você está sentindo, porque identificar sentimento é uma tarefa tão desafiante, nós não fomos treinados e acostumados a falar sobre os nossos sentimentos, porque as pessoas têm ideia que falar do próprio sentimento é se expor, é um sinal de fraqueza, guarde isso contigo, não fale, principalmente os homens, que Os são homens, educados, né, a guardar isso. Quanto mais saber que necessidade tem atrás daquele sentimento. é. E fazer o pedido, nossa, aí bate um orgulho, bate uma coisa, imagina. Então é desafiante mesmo. Mas esse tipo de comunicação já está comprovado, é uma comunicação, é um método difundido no mundo inteiro que vai ajudar você em todas as áreas da sua vida, não só no seu relacionamento. Você aprendendo efetivamente a usar a comunicação não violenta, vai melhorar a sua comunicação na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Mas enfim, o tema da live, só pra gente fechar, fazer o resumo geral, é fingir desinteresse aumenta o interesse, né? E a gente falou, olha, pode até dar certo lá quando você tá conhecendo o crush na balada e tal, lá naquela fase inicial onde vocês não se conhecem ainda, pode até ser que esse truque, essa estratégia, ela gere resultado. Mas no relacionamento não é lugar para joguinhos. Vou fingir isso, não é lugar para você fingir nada. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada? Senta e conversa de forma eficiente. Não vai apontar dedo, não vai aumentar o tom da voz, não vai generalizar, não vai agredir. Use a comunicação não violenta. Observe o que está acontecendo, observe, sem julgamento. Nesse caso que a gente trouxe, a única coisa que estava acontecendo era o marido estava usando o celular durante a refeição. Ponto, ponto, só. Então você, depois de observar, você fala da sua observação. Olha, eu observei que você está usando o celular durante a refeição. Fale do seu sentimento. O que que você sente quando isso acontece? Você senta com a pessoa e a pessoa está lá no celular, nem te olha, não conversa com você, só vai comendo ali como se você fosse invisível. Qual o sentimento que brota dentro de você? No nosso exemplo, brotou o sentimento de tristeza, ela começou a se sentir desinteressante, talvez até autoestima um pouco. Ela foi lá e falou do sentimento, olha, e quando isso acontece, eu me sinto assim, assim, assado. Mas só isso não é o suficiente. Por quê? Ele precisa entender o porquê que você se sente desse jeito. Ou não vai fazer o menor sentido na cabeça dele. Porque na cabeça dele tá tudo bem se você usasse o celular também. Ele não ia se sentir assim. Aí ele não entende por que é que você se sente assim. Fala da sua necessidade. Porque a sua necessidade é diferente da necessidade dele. E É talvez ele não diferente, é. sabe. Ele não sabe disso. Se você não falar, não fica esperando que ele tem que deduzir. Então, olha, porque eu me sinto assim, porque eu tenho a necessidade de atenção, de carinho, de cuidado. E aí Olha fecha pro só, pedido. a Rô aqui falando, né? Rô Barradas é a sensação Isso. de desinteresse total. Ela falou, é verdade, né? Sim. Mas não quer dizer que todos se sintam assim, não é mesmo? Tem pessoas que ficam olhando o celular numa boa, outra também tá, e tá tudo bem, né? Então, Agora, Rô, quando você fala, né, a sensação de desinteresse, desinteresse é um sentimento que você está julgando nele. E você precisa falar do sentimento em você. Porque o uhum, desinteresse você está julgando que ele está desinteressado em você. E não é, a comunicação violenta não é para você falar do sentimento dele. não É para você violenta, né? falar do seu sentimento. O que que, Uhum, vamos supor que é desinteresse dele. O que que o desinteresse dele verdade. gera em Uhum, você?
E aí Isso. você vai olhar, nossa, me gera tristeza, ou me gera uma baixa Uhum. autoestima, eu me sinto desinteressante, eu me sinto, sei lá, deixada de lado, não me sinto importante. É o que você sente. O desinteresse você está julgando que está nele. E aí você fala do seu sentimento super aberto para ele se conectar e justifica com a necessidade. Tem que falar da sua necessidade. Olha, eu tenho necessidade que você esteja comigo, eu tenho a necessidade que a gente converse, eu tenho essa necessidade desse carinho, dessa conversa. Aí o outro já vai ficar assim, nossa, eu estou causando isso nela, ela tem. Agora eu entendi por que que ela sente isso, porque ela tem essa necessidade. E aí você faz um pedido e um pedido sem exigência, né? Será que, né? Não vem que eu quero que o que eu quero é exigência. Será que dá durante as refeições para que você, enfim. E pode ser que ele está no celular, ele não está vendo o Instagram, besteira, pode ser que seja alguma coisa importante, trabalho. E pode ser que você chegue, pode ser que ele justifique, olha, mas eu preciso responder o cliente, tal, tal, tal. E aí vocês argumentam, arrumam uma estratégia que facilite. Tem como você avisar que você vai estar em horário de almoço? Que aí a pessoa vai saber que você tem horário de almoço, vai demorar um pouco a resposta. Enfim, essa é a forma de vocês eficiente. É o que a gente espera de um relacionamento onde as pessoas assumem essa responsabilidade de viver uma coisa séria, de verdade, madura. Porque fazer joguinho, eu vou fingir desinteresse para ver se aumenta o interesse dele. Isso é joguinho. E relacionamento sério Uhum. não cabem joguinhos aqui. A não ser que seja outros tipos de joguinhos que a gente vai falar em outras lives, que é um Uhum. jogo, Sim, que é um sim. jogo, que é um joguinho consensual entre o casal. Não é este o caso. Esse Uhum. não é um joguinho consensual. Ela colocou mais um Uhum. comentário aqui, né? Falando mais do que sentimos, pode impactar melhor. Peguei essa dica com a Lua. Exatamente, Rô, exatamente. E Exatamente. fala o que sente e fala só a dica, essa orientação, né? Final. Depois de falar do sentimento, fala da necessidade. Para a pessoa entender. Uhum. Porque se a pessoa não tem a mesma necessidade sua, ela não vai compreender o seu sentimento. Ela vai tentar argumentar. Nossa, mas não tem sentido nenhum você sentir isso. Nossa, não faz o menor sentido. Porque ela não entende a sua necessidade. Então fala do sentimento e fala da necessidade logo em seguida para que feche esse combo aí e gere essa empatia. É isso, Perfeito. Luciana Sancari. Eu encerro por aqui a minha participação para devolver para você. Agradecendo a todos que passaram aqui com a gente ao vivo e os que vão acompanhar gravado depois. Só lembrando que nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nos agregadores de podcast, no Twitter, no TikTok. Onde quer que você queira acompanhar o Juntos na Mesma Direção, nós estamos. Recomende essa página. Sempre tem aquela amiga, aquele amigo que a gente sabe que está precisando de algumas orientações. Clica no aviãozinho, manda, porque essa pessoa também acompanha e tem aí acesso a essas orientações. Essa é a última live da semana, né? Nós estamos aí com esse projeto, de certa forma, compromisso de fazer 4 lives semanais, mas semana que vem nós estaremos de volta com mais lives para vocês. Enquanto isso, vão se deliciando com as lives antigas que estão no canal e com os Nutellas, né? Que são aqueles trechos curtos, onde a gente traz uma sacada mais direto ao ponto. Um bom final de semana para todos Perfeito. vocês, né? Já estamos entrando aí na sexta-feira, que todos tenham um excelente final de semana e semana que vem estejam aqui com a gente. Um abraço a todos e tchau. Obrigada, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rô. E até semana que vem. Tchau, tchau.